Oiê, estamos começando mais um episódio do Dynamic Cast e hoje a gente está aqui com a Dani Obrezuit, que é nutricionista aqui em Irati. E a gente vai falar com ela sobre um assunto que é muito importante não só para quem treina, mas para todo mundo, que é a nutrição. Ter uma alimentação realmente de qualidade e cuidar da sua saúde. Dani, um prazer te receber. Eu queria começar te perguntando sobre o que significa uma pessoa ter uma alimentação equilibrada. Acho que a alimentação saudável e equilibrada, elas andam juntas, né? Não existe muito um milagre ou uma receitinha para uma alimentação equilibrada. Eu acho que existe a pessoa se permitir em tentar descobrir e melhorar a alimentação ao longo do tempo. Então, ter uma alimentação mais variada possível, tentar colocar todos os grupos alimentares dentro da alimentação do dia a dia. Então, incluir mais cereais, incluir mais os carboidratos, se às vezes a pessoa tem medo, acha que ele é um vilão, alguma coisa assim. É tentar ter um equilíbrio, né? Dentro da alimentação como um todo. Mais alimentos naturais, tentar entender o que o corpo está pedindo também. Então, prestar atenção na hidratação, prestar atenção na variedade desses alimentos que ela está colocando no dia a dia, né? Então, não ficar restrita ali todos os dias comendo a mesma coisa, só porque precisa daquele nutriente. Não, o ideal é que a gente tente equilibrar todos os nutrientes. Então, variar a alimentação é o que mais deixa a alimentação equilibrada. Mesmo dentro dos alimentos que a gente considera nutricionalmente corretos, até alguns alimentos que também não estão dentro do padrão nutricional. Isso também traz um equilíbrio tanto para a saúde do corpo como para a saúde mental. E isso tem muito a ver com a próxima pergunta, né? Eu queria entender como que essa alimentação sem esse equilíbrio, né, essa alimentação desequilibrada, ela vai impactar na saúde mental e física das pessoas, principalmente a gente sabendo que hoje a gente tem uma geração, né, que busca muito fazer exercício, se alimentar bem, porque existem muitas doenças psicológicas, né, que se tornaram cada vez não comuns, mas que se tornaram mais faladas. Então, como que a alimentação desequilibrada, ela vai impactar essas pessoas? Ela impacta diretamente, né? Tanto no físico quanto também no emocional. Então, o desequilíbrio de alguns nutrientes dentro da alimentação do dia a dia podem deixar o corpo um pouco mais, digamos, mais lento, né? Algumas doenças mentais estão muito relacionadas com a baixa de alguns nutrientes, então baixa de zinco, baixa dos alimentos do complexo B, né, que são ricos em B6, em B9, em B12. Tudo isso tem muitos estudos que estão relacionando com a saúde mental, com a depressão, com a ansiedade, né? Então a baixa de muitos alimentos por dietas restritivas, né? Então, às vezes a pessoa pensa só no físico dela, eu vou fazer um déficit calórico, mas ela esquece da real importância da alimentação, dos alimentos naturais no dia a dia dela. E aí vai impactar tanto na parte emocional, né? Quanto também na física, porque às vezes ela até atinge um certo peso, tanto para mais ou quanto para menos, mas a gente acaba tendo falhas, um cabelo que não tá bonito, uma pele que não tá adequada, ia vir uma flacidez, e também depois que todo esse processo passa, se a pessoa, sei lá, cansa ou tem alguma doença ou tem que parar de fazer exercício, ela acaba com a falta de não ter ingerido aqueles nutrientes corretos, tendo aquele reganho do peso, ou acaba baixando o peso, né? Muito quem busca esse ganho de peso, esse ganho de massa corporal. Às vezes, por alguma lesão, parou de treinar, e aí já não comeu direito, já não entra, não vira um hábito se alimentar corretamente, né? Que eu acho que se encaixa com o que a gente tinha falado antes, desse equilíbrio da alimentação, ter um pouco de tudo na alimentação para não desequilibrar e tentar manter isso de uma forma mais dinâmica, né? Na alimentação no geral. Não, você até comentou, né, sobre a questão de dietas e me surgiu uma dúvida aqui, que seria, né, essas pessoas que elas fazem essas dietas mais restritivas, também entra nessa questão, né, porque aí tem aquele efeito sanfona e tudo mais. Exatamente, essas dietas mais restritivas, elas são sempre momentâneas, né? Não que elas não possam existir, eu falo bastante isso no meu consultório para os meus pacientes, que elas podem existir, mas desde que elas sejam acompanhadas e a gente consiga, dentro da restrição calórica que a pessoa vai ter, um domínio de nutriente, né? Então, a suplementação ajudaria? Ajudaria, mas ela não entra como a variação dos alimentos mesmo.
né? Porque tem toda essa função de regular, até a gente estava falando aqui antes sobre a questão intestinal, né? Então toda essa ligação do intestino e do cérebro, ela é muito complexa. Então a gente não é só a gente falar em caloria, a gente falar em colocar um macronutriente, que geralmente as pessoas que estão mais ligadas nessa história de dieta, de academia, de exercício, falam muito dos macros, mas os micronutrientes são muito importantes. É eles que vão regular toda essa parte hormonal, toda essa parte de mais, digamos, mais mental da pessoa, para ela suportar, encarar uma dieta restritiva em alguma parte do acompanhamento nutricional, ou seja, da fase da vida dela, né? E também vai aguentar ela aprender alguns processos para também ir fazendo esses ciclos, seja de dieta ou seja na alimentação. E na tua opinião, qual que é o maior erro que as pessoas cometem assim no dia a dia delas relacionado à alimentação? Maior erro, eu acho que é tentar camuflar tudo com alimentos muito prontos, muito processados, né? A gente vem numa onda de muito suplemento, de muitos alimentos que são ricos em cargas de proteína só porque a gente precisa fechar a proteína, e aí a pessoa se esquece do básico, né? Se esquece de se alimentar corretamente. Por mais que as pessoas achem que a alimentação correta seria só frutas, saladas, a gente também tem os grãos, a gente também tem os cereais, a gente também tem as proteínas de fonte natural, né? Então, variar essas carnes, o erro, ela tá aí, tá? Em querer substituir tudo por coisas muito práticas, muito processadas, sejam elas as mais graves, né? Que a gente já conhece, que são os erros comuns que todo mundo tem, de comer alimentos muito enlatados, de pacotinho, congelados. E também os alimentos saudáveis, que hoje em dia tem essa linha de alimento que é dito saudável, mas que muitas vezes tem corante, conservante, que tudo isso também vai prejudicar a barreira intestinal, que entra nas outras duas coisas que a gente já estava conversando, sobre equilíbrio, sobre saúde, sobre humor, né? Então o erro tá ali, o erro também tá na alta restrição, ou as pessoas não sentirem o sinal do corpo de fome, de saciedade, então tá passando muito tempo sem se alimentar, sem tomar água, né? E aí isso também acaba ocasionando um erro, vai puxando o outro. E aí a pessoa tá cada vez mais restrita, cada vez mais com dificuldade de aceitação do alimento, tudo ela acha que é um vilão, tudo ela vai achar que é um erro. É um erro comer macarrão, é um erro comer pão, é um erro comer o carboidrato. E não é, né? O erro tá a gente superestimar uma coisa. Nada é vilão, nada é mocinho. Tudo bem equilibrado, ele pode entrar na dieta e funcionar. Tanto para quem deseja emagrecer, quanto para quem quer engordar, ou quanto quem quer ganhar massa muscular, ou quem quer ter um equilíbrio na vida. Né? Eu acho que o equilíbrio, ele tá em tudo, né? Eu acho que não é à toa da primeira pergunta, esse equilíbrio é que faz a gente conseguir o objetivo que a gente quer. E você até citou isso, né, que é uma pergunta minha, sobre essa questão do alimento vilão. Existe, né, a gente sabe que tem um mito aí do doce, do açúcar e tudo mais, mas existe algum alimento que realmente é um vilão, ou algum erro que é um padrão, assim, que as pessoas geralmente cometem ao se alimentar? Não existe nenhum vilão sozinho, né? Como eu falei antes, não tem vilão, não tem mocinho. Tudo equilibrado, vai se encaixar perfeitamente. Claro que se o teu objetivo, eu quero ter um shape mais slim, vai ser muito pior para você estar colocando alimento rico em açúcar, o excesso de farináceo, o excesso de industrializado. Tudo isso vai ser ruim, mas de vez em quando, bem equilibrado e também bem pensado. Né? Você não vai consumir um alimento rico em açúcar, rico em gordura, tudo de uma vez só. Vai tentar padronizar algumas coisas, tentar equilibrar, tentar colocar coisas mais saudáveis. E aí ele não vai se tornar vilão. Ele vai se tornar alguma coisa que você gosta de comer e que você entende que aquilo não é saudável. Não está no teu dia a dia. Ele vai se tornar vilão se você substituir ou largar alguma refeição para comer ele numa quantidade grande. Numa quantidade pequena, sem sabendo e pensando bem dentro da estratégia que você tem, ele não acaba nos tornando vilão, não.
E a gente falou, né, sobre a questão da alimentação e o impacto na saúde mental. E como que funciona, né, essa questão dos alimentos impactando aí nos hormônios, assim, de produção de alegria, né, como a serotonina e a dopamina. Como que é todo esse processo aí? Que alimento que ajuda mais? Tem algum que é o melhor amigo nesse sentido? Como é que é? Então, esses dois neurotransmissores, eles regulam muita coisa, né? No humor da gente, na felicidade, no sono. Então, ele está muito ligado até na continuação de um hábito alimentar, né? Quando a gente tem eles desregulados, a gente acaba ficando mais desmotivada e acaba não treinando, acaba não se concentrando no trabalho, tudo meio que fica ruim, né? A alimentação, ela tem um impacto bem grande nesses dois neurotransmissores, principalmente porque eles são geralmente guiados por alguns aminoácidos, né? Como é o caso do triptofano e da tirosina, que são os dois aminoácidos que fazem as conversões, que ajudam esses dois neurotransmissores. Então, aumentar alimentos que sejam mais ricos nesses dois aminoácidos podem ajudar muito, né? O que a gente vai pensar nesses dois aminoácidos? Então, os aminoácidos, eles são uma parte da estrutura das proteínas. Né? Então, aumentar a proteína numa dieta, quando a gente fala, principalmente a gente nutricionista, toda vez que alguém chega, é ajustar a proteína, né? Então, ajustar a proteína é uma grande coisa, porque 80% das pessoas acabam não consumindo o que a gente deveria consumir de proteína, né? Então, aumentar de uma forma natural é o mais sábio, né? Ovo, peixes, frango, né? As proteínas mais magras, elas têm esses aminoácidos de uma forma mais abundante. Os cereais, as leguminosas, castanhas, tudo isso tem mais esse tipo de aminoácido que faz regular e melhorar um pouco esse sistema, né? Algumas coisas que são, digamos, nutrientes que são cofatores, aí, isso, ômega 3, a vitamina D, não é à toa que ela de um tempo para cá, ela vem sido muito falada, muito estudada. Alimentarmente, a gente não consegue suprir essa vitamina D. Então, a exposição ao sol, a suplementação, em muitos casos, a gente pode estar colocando, e assim, acho que muita gente acaba tomando a suplementação de uma forma adequada, ela vai funcionar. Mas não é só colocar o suplemento, a gente tem que fazer esse equilíbrio da alimentação em melhorar a proteína de uma forma geral, distribuir ela de uma forma equilibrada. Então, eu tenho que comer mais carne, então eu vou comer 200 gramas de uma vez só. Não, tem que ser equilibrada, tem que ser ao longo do dia, para ela ter uma absorção adequada, né? Para ela poder entrar cada coisinha no seu eixo e juntar com outros nutrientes. O ômega 3, ele é fantástico nessa linha, na questão de produção de hormônios, né? O ômega 3, na verdade, ele é um coringa, ele serve meio que para tudo. Tudo que você vai pesquisar do ômega 3, ele vai servir para tudo, mas nessa parte de neurotransmissores, ele está muito coligado. A gente usa muito tanto para essa parte de energia, né, celular também, então tudo fica muito ligado nesse setor para melhorar o humor, né? Pensar também na hidratação, que muitas vezes a gente não se hidrata corretamente e ela também está ligada nessa fase do humor, então a gente precisa da água. Agora começa inverno, a gente já começa a tomar menos água. É uma questão que eu acho bem importante a gente tentar melhorar, porque uma coisinha que vai puxando a outra e a gente acha que é fome, a gente acha que é falta de uma coisa. Não, às vezes é só que não dormiu direito, só não tomou água direito, tá faltando nutriente, então tá com aquela que eu estava falando antes da dieta muito restrita, né? Isso também é muito importante. O mesmo nutriente toda vez entrando não é legal. O legal é a gente variar. Então, eu posso salada? Abre o leque das saladas. Então, tenta ver o que você consegue variar mais. Posso carnes? Eu devo melhorar a minha fração de proteína, mas eu não consigo ovo. O que eu posso fazer? Tenta trabalhar com peixe, com frango, com a carne vermelha menos, mas pode, né, dá para colocar. O suplemento proteico também, né, principalmente o whey, para quem não tem nenhum problema com o leite, ele tem uma carga de aminoácidos fantástica, né, então dá para colocar como um stepzinho ali para quem é muito corrido, ou que não consegue o ovo, ou que enjoa do ovo. Então, acho que isso acaba, responder um pouco do que você me perguntou. E eu tenho uma dúvida pessoal, até que você citou aqui a questão do whey, que é sobre a importância, né, dessa suplementação, no caso, para quem treina. Como
como que entra o whey, né? Qual é a necessidade do whey? Todo mundo precisa tomar? Como que funciona isso? Não necessariamente, né? O whey, ele tem uma carga de aminoácidos muito legal, ela é uma distribuição muito legal, é um alimento, é um suplemento alimentar, né? Que ele não é específico para o treino. Então, muita gente associa ele com o treino, mas hoje em dia a gente usa muito pós-cirurgias, para idoso. Que legal. Né? A gente só não usa muito para criança, porque não tem muita necessidade. Sim. A criança, com um pouco do natural, a gente já consegue suprir muita necessidade dela. Mais especificamente no treino, ele ajuda por causa dessa carga de aminoácido que ele tem, né? Na construção muscular, porque é isso que constrói músculo, né? Mas ele não é o único nutriente, né? Então ele não é obrigatório. Se você consegue comer proteína de fonte natural e tá lá adequada pelo tanto que você precisa comer no dia, não tem necessidade de estar suplementando whey. Ele é um a mais, né? Alguma coisa que vai facilitar a tua ingestão de proteína, né? Eu gosto de colocar ele por causa que hoje em dia todo mundo tem uma vida muito corrida ou enjoa muito, então às vezes ele é um suplemento, quando ele é um suplemento bom, né? Se você olha aquele rótulo, se você estuda um pouquinho o que tem ali dentro, ele é um suplemento que não é tão barato, né? Não é uma coisa assim tão acessível, então fica um pouco mais difícil muitas vezes a gente ter todos os dias. Então, para suprir essas dificuldades alimentares e variar, ele é uma baita de uma estratégia, tanto para quem treina, quanto para quem precisa fechar essa proteína e acaba não conseguindo. Nossa, muito legal. Isso aí é uma dúvida que eu tinha, porque como você falou, a gente relaciona muito ao treino, né? A gente pensa que só quem vai treinar precisa tomar whey. E já teve um médico que receitou pro meu avô, e aí a gente ficou pensando, né? O porquê dele tomar whey, né? Um idoso de 80 anos. E aí você tirou essa dúvida, né? Porque realmente não é um suplemento para o treino, né? É uma suplementação para a saúde mesmo, né? Muito obrigada, Dani, pela tua participação. Bom, a gente vai ficando por aqui e você venha seguir o Dinâmica nas nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo sobre o nosso podcast.